Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista e hoje eu vou falar sobre João Batista, o Arauto. Eu vou contar algumas particularidades a respeito de João Batista. Bom, a primeira coisa é que Jesus e João Batista são anjos. Nós temos em Malaquias 3:1 o seguinte texto: Eis que vou enviar o meu mensageiro. Isso é o que está escrito na Bíblia 2. E na Bíblia 1 está escrito: Eis que vou enviar o meu anjo. Continuando a leitura, para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança. Na Bíblia 1 diz: o anjo do testamento. Que desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, como está escrito aqui, tanto João Batista quanto Jesus são anjos. Bom, vamos ver como foi a anunciação de João Batista. Como foi que todos ficaram sabendo que ele ia nascer? Bom, nós temos isto em Lucas 1, de 5 a 25. E nós temos o seguinte texto. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e viviam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordens do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos eram de idade bem avançada. Bem, no exercício das suas funções sacerdotais diante de Deus, na ordem da sua turma, coube-lhe, por sorte, segundo o costume entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Toda a multidão do povo estava rezando do lado de fora, enquanto se oferecia o incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias se perturbou e teve medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, a quem darás o nome de João. Bom, então foi exatamente desta forma que aconteceu. Então, o pai de João Batista, uh, que era, desculpe um pouco, que era Zacarias, foi fazer o trabalho dele dentro do santuário, oferecer incenso, e lá então apareceu um anjo que lhe fez a revelação. Vamos dar continuidade. Após a anunciação, eu vou pular vários patos e vou até Batista no ventre de Isabel. Isso está em Lucas 1, e 39 a 45. E tem o seguinte termo: Maria visita Isabel. E naqueles dias, Maria se pôs a caminho e foi apressadamente às montanhas para uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que, mal Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre. E Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem a honra de que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois quando soou em meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria em meu ventre. E disse ainda: Feliz é aquela que teve fé no cumprimento do que lhe foi dito da parte do Senhor.
Então, olhem só, quando Maria, a mãe de Jesus, foi visitar Isabel, a mãe de João Batista, quando chegou e fez a saudação, a criança deu um pulo dentro de seu ventre. Bom, nós temos aqui agora uma outra curiosidade, que eu acho que poucas pessoas devem conhecer. Ou seja, no 8º dia de vida, João Batista começou a falar, louvando a Deus. Como é que isso aconteceu, hein, gente? Vamos dar uma olhadinha como é que isso aconteceu. Nós temos em Lucas 1, de 57 a 66, o seguinte texto: Nasce João Batista. Para Isabel, chegou o tempo de dar à luz, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes, ouvindo dizer que o Senhor tinha mostrado sua grande misericórdia para com Isabel, foram congratular-se com ela. No 8º dia, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe tomou a palavra e disse: De modo algum, o nome será João. Diziam-lhe eles: Não há ninguém entre os teus parentes que tenha esse nome. Então perguntaram por acenos ao pai: Como queria que o menino se chamasse? Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Todos se espantaram. E agora vem o que é mais importante. Imediatamente a sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. E o medo se apoderou de todos os vizinhos, e o fato se espalhou por todas as montanhas da Judéia. E todos que ouviam isso diziam pensativos: O que será desse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então, olhem só, assim que nasceu, ao 8º dia, quando foi ser circuncidado, ele já começou a falar e a louvar a Deus. Acho que poucas pessoas sabiam disto, né? Eu mesmo só soube quando fui fazer esse tom da pesquisa. Bom, agora, como é que sabem que Deus enviou João Batista, que João Batista foi enviado por Deus? Então vamos ver em João 1, de 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, de nome João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. E em Lucas 3:4 nós temos, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas estradas. Então, foi desta forma que nós vimos que João Batista foi enviado por Jesus. Mas agora, para a missão de João Batista, o que ele deveria fazer? Bom, nós temos em Marcos 1, de 1 a 3, o seguinte: o início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à sua frente, ele pregará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas estradas. O que significa então isto? Nós temos em Marcos dizendo que a missão de João Batista é preparar o caminho, é endireitar as estradas. Em algum lugar, inclusive, nós temos que derrubar os morros, endireitar e nivelar tudo. O que é que nós podemos por endireitar as estradas e derrubar os morros, os topos dos morros? É que vai derrubar todas as montanhas e deixar todas as estradas retinhas? Não. É que, neste caso, os grandes seriam derrubados
e todos os caminhos seriam endireitados. Bom, ah, nós temos ainda um outro termo na Bíblia que diz que Deus irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Aqui vem uma controvérsia muito grande. Marquem bem esse nome, Elias. Bom, nós vamos falar sobre esse texto em Lucas 1, 16 e 17. Reconduzirá muitos israelitas para o Senhor, seu Deus, caminhará adiante dele no espírito e poder de Elias. Então, olha só, caminhará adiante dele no espírito e no poder de Elias, para reconduzir, ah, desculpem, os corações dos pais para os filhos e os rebeldes para a sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Então, caminhará diante dele no espírito do poder de Elias. Então, João irá reconduzir muitos israelitas para o Senhor, e no espírito e poder de Elias. Bom, eu falei para comentar e para guardar em meio o nome do Elias, porque ele é muito polêmico neste ponto da Bíblia. E diz o seguinte: João Batista diz que não é o profeta Elias. Como é que funciona isto? Nós temos em João 1, de 19 a 23, o seguinte texto: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a ele: Quem és tu? Ele confessou e não negou: Eu não sou o Cristo. Eles perguntaram: Mas então quem és? És Elias? E ele respondeu: Não sou. És o profeta? E ele respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és afinal? Para darmos resposta ao que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, segundo disse o profeta Isaías. Então, olhem bem, João Batista diz que não é o profeta Elias. Mas nós temos agora uma contradição, pois Jesus diz que João Batista é Elias. Como é que funciona isso, minha gente? Vamos dar então uma olhadinha em Mateus 11, de 10 a 15. Desculpem, porque este é de quem está escrito: Eis aí envio o meu anjo ante a tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Na verdade vos digo que entre os nascidos de mulheres não se levantou outro maior que João Batista, mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Esta parte, esse trechinho, mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu não entendi, gente. Eu procurei alguma coisa, mas não compreendi ainda. Mas vou continuar pesquisando para ver o significado desse texto. Mas continuando a leitura, e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Lá nos céus, o reino sofria violência, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias, que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, olhem bem o que Jesus disse neste momento. Se vós quereis bem compreender, ele mesmo, João Batista, é Elias. Se João Batista é Elias, é porque ele veio
Ele estava naquele momento ali. E ele complementou que há de vir. O que significa esse há de vir? Será que então João Batista é Elias, que veio, estava naquele momento, irá retornar novamente? É o que eu entendo que está escrito aqui. Portanto, Jesus disse que João Batista é Elias. No bloco anterior, João Batista disse que não era Elias, mas o Jesus o revelou. Nós temos ainda um outro texto na Bíblia em que Jesus disse que o arauto é Elias. E nós temos em Mateus 17, de 10 a 13, os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? E respondeu: Elias de fato deve voltar e restabelecer tudo. Minha gente, será que isto vai caracterizar uma reencarnação de Elias? Elias de fato deve voltar e restabelecer tudo. Nós vamos dar a continuidade à leitura. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo, o Filho do Homem vai sofrer nas mãos deles. E os discípulos então compreenderam que lhes falava de João Batista. Então, em 2 pontos, Jesus diz que João Batista é Elias, que veio e que há de vir novamente. Bom, nós temos em Mateus 3:23, eis que vou enviar-vos Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Será que novamente Elias ou João Batista vai aparecer ou vão aparecer antes do dia do Senhor grande e terrível? Antes do Apocalipse? Antes do retorno de Jesus? Será que João Batista, que era Elias, vai continuar sendo arauto? Isso eu deixo para uma reflexão dos senhores e das senhoras. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Bom, João Batista envia os discípulos a Jesus. Mas o que João Batista queria fazer com isto? Então, nós temos em Lucas 7, de 18 a 23, o seguinte: os discípulos de João levaram-lhe a notícia de todas as coisas. João chamou 2 dos seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: és tu que has de vir ou devemos esperar outro? Os homens foram até Jesus e disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? E naquele momento, Jesus curou a muitos de enfermidades, males, espíritos malignos, concedeu a visão a muitos cegos. E em seguida lhes respondeu: ide comunicar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. Os pobres são evangelizados. Feliz é aquele que não se escandalizar de mim. Então significa que João Batista não tinha certeza se Jesus, naquele momento, era realmente Jesus, era o que ele estava anunciando, e mandou 2 dos seus discípulos conversar com Jesus e perguntar a ele.
E, neste caso, ah, Jesus então faz vários milagres e manda que eles digam a João Batista o que viram. Bom, João Batista batiza Jesus. Nós temos em Marcos 1, de 9 a 11, o seguinte: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. E do céu uma voz dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Então, esse foi o momento do batismo de Jesus, aonde Deus abriu um espaço no céu e mandou sobre ele o Espírito Santo, no formato de uma pomba. Bom, vamos continuar. João Batista dá testemunho de Jesus. Nós temos em João 1, 14 a 19 o seguinte texto: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e clama: Este é aquele de quem vos disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, o que existia antes de mim. Pois, na sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. Olhem bem o texto. Ninguém jamais viu Deus. Continuando a leitura, o Filho único de Deus, que está junto ao Pai, foi quem nos deu a conhecer. Então, esse foi o testemunho de João Batista. Nós temos também que João Batista era tido como profeta pelo povo. Não era ele quem dizia que era profeta, era o povo quem dizia que ele era profeta. E nós temos em Marcos 11, de 27 a 33, eles foram novamente a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, aproximaram-se os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridades faz estas coisas? Ou quem te deu o direito de fazer estas coisas? E Jesus respondeu-lhes: Eu também vou fazer-vos uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E Jesus fez então a pergunta: O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles começaram a raciocinar entre si e disseram: Se dissermos que do céu, ele dirá: Então por que não acreditais neste? Não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, tinham medo da multidão, porque todos consideravam João um verdadeiro profeta. Por fim, responderam a Jesus: Não sabemos. Com medo do povo e com medo da resposta. E Jesus lhe disse: Eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, eu li esse trecho para dizer então que o povo considerava João Batista um profeta. E agora vem a pior parte da minha palestra, a morte de João Batista. E nós temos em Mateus 14, de 1 a 10, o seguinte texto: Naquela mesma ocasião, chegaram ao tetrarca Herodes notícias sobre Jesus. E ele disse aos seus servidores: Ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos?
Ele disse isso porque ele havia mandado matar João Batista, Herodes, né? E continuando, é por isso que nele age um poder milagroso, é que Herodes tinha mandado prender João Batista e metê-lo na cadeia, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. E com efeito, João lhe dizia: não te é permitido viver com ela, porque naquele tempo, e talvez ainda hoje, segundo a lei mosaica, não era permitido se casar com a mulher do irmão. Bom, Herodes queria matar João, mas ele tinha medo do povo, que o considerava profeta. No dia do seu aniversário, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, jurando, dar-lhe tudo quanto pedisse. E ela, instigada pela mãe, lhe disse: dá-me agora mesmo, numa bandeja, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas devido ao juramento e à presença dos convidados, ordenou que lhe dessem a cabeça. Mandou, pois, degolar João na cadeia. Sua cabeça foi trazida numa bandeja e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Este foi então o final de João Batista. Há algumas coisas que dizem a respeito desse momento, mas eu prefiro não comentar aqui, porque não tenho como documentar esse fato. Bom, com isto, eu termino hoje esse meu programa, pequeno programa, que eu estou chamando de Pitacos com João Batista. Este é o meu terceiro pitaco. E caso os senhores e senhoras tenham gostado do meu programa, clique naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal. Isso nos dá argumentos e força para continuarmos levando aos senhores e senhoras textos como este. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.